Hoje o quadro começou com um segredo. Tem duas pessoas aqui que não fazem a menor ideia do que elas vieram falar nesse programa. Elas vão descobrir que o que elas representam na minha vida pode ser um dos remédios mais subestimados para a longevidade. Sejam bem-vindas, gurias. Podem entrar. Prazer receber vocês. Senta aqui bonitinho. Senta aí, que eu sei que vocês elas já estão me olhando com essa cara assim de que será que ela vai aprontar? O que vocês vieram fazer aqui hoje? Sobre o que vocês vieram falar? Eu vim falar sobre planejamento patrimonial. Cristiane Dick. Então, me disseram que era surpresa. Então, a Cristiane Dick, a Cris e a Bianca Beck, Bia, minhas amigas há mais de 20 anos, ambas advogadas. Eu também, vocês já sabem da minha história, já fui advogada. A gente está passando por essa vida juntas há muito tempo. E eu chamei elas aqui hoje para falar de um tema surpresa. Elas não sabem qual vai ser o tema. Estão achando que vão falar de direito, né? Mais ou menos isso. Bom, a ciência me provou que essas duas pessoas aqui são muito mais importantes na minha vida do que elas podem imaginar. Então, saiu um estudo onde foi avaliado um estudo de Harvard, não é qualquer estudo, onde está sendo acompanhado pessoas que convivem em comunidade há mais de 85 anos. E essas pessoas, elas foram mapeadas. Existe até uma série na Netflix que chama Zonas Azuis, já ouviram falar? Muito legal. Foi mapeada qual é a coincidência de todos esses lugares que une a longevidade. E o que mais se comprovou nesse estudo foi que viver em comunidade, envelhecer com amigos. E ela já está com vontade de chorar, né? Eu não posso olhar para a Cristiane, que ela já chora, eu já choro junto. Que envelhecer em comunidade, envelhecer com amigos de uma vida inteira faz com que a gente envelheça de forma mais saudável. Então, gurias, eu trouxe vocês aqui para que a gente conte um pouquinho da nossa amizade para essas pessoas e para mostrar que amigos podem sim ser de longa data, podem ser da vida inteira e que é um outro tipo de relacionamento, né? Vocês lembram como é que a gente se conheceu? Eu me lembro. Como foi? Falar sobre a nossa amizade é um prazer imenso, assim. E foi na faculdade, eu me recordo de a gente fazer alguma aula juntas. E eu pensar, essa mulher está sempre carregando um chimarrão, está sempre com um sorriso no rosto, eu quero ser amiga dela. E eu me lembro que um dia tu levou um bolo, era uma aula numa sexta-feira, e fez alguma confraternização, eu disse, vou estar perto dela, vou participar disso, e a partir daí a gente se conectou. Tu viu que amizade despretensiosa é essa? Tudo por eu um queria bolo. chimarrão e bolo. Sem interesse nenhum. Mas, na verdade, eu queria estar perto dessa energia boa. E a gente se conectou, isso acho que foi no meio da faculdade, mais ou menos. E a gente, a partir daí, passou a fazer todas as cadeiras juntas e ter várias histórias juntas. Eu lembro que foi mais ou menos em 2006, por aí, né? Porque a gente se formou em 2009, foi mais ou menos nessa época, né? E a Cris, tu lembra? Lembro. A gente trabalhava no tabelionato, ambas. Eu acho que tu já estava trabalhando lá e eu comecei a trabalhar, foi o inverso. Eu acho que eu já estava e tu chegou. E aí... A Gélia sempre foi muito de presença, né? Então, era uma coisa assim que... E o tabelionato, muitas mulheres. Então, era uma coisa que sempre tinha os murmurinhos, assim. Ah, a Gélia. Então, sempre foi algo assim que os comentários sempre estavam lá. A Gélia. E aí, a gente no início não teve contato nenhum, né? Inclusive, a gente se evitava, mais eu evitava do que o contrário. Não, vocês não têm ideia. Ela saiu para almoçar. A Gélia corria atrás e eu corria atrás para almoçar com ela e ela me ignorava completo, porque ela não queria almoçar comigo. Por conta de burburinhos, enfim. né? Mulherada, né? A gente tinha lá o tabelionato que era Mas eu fui insistente. Mulheres. Foi insistente. Eu te conquistei. Aí me conquistou. Aí foi atrás. Eu lembro que eu almoçava com ele. Quando eu tava voltando, quando a Gélia estava atrás de mim. Querida. E aí foi que depois a gente... insistia, Só mas que deu depois certo. também, quando começou, Quando fluiu. conectou, foi, né? Aí a gente fazia almoço, lembra que tu cozinhava pra nós? Lembro, a gente Já fazia naquela dieta época, juntas, naquela época, pensa muito antes fazia os de... almoços, eu lembro. E assim foi, né? Foi. Sabe que tem tantas coisas que a gente faz com amigas e que jamais faria com o marido. E tem tantas coisas que a gente fala para as amigas
de forma muito aberta, que jamais falaria nem para o marido. Que parece que o nível de intimidade é outro, né? Não é que um é mais ou outro é menos, é diferente. E eu posso citar coisas que eu, por exemplo, não poderia fazer com meu marido, mas que eu posso fazer com vocês. A Cris, por exemplo, ela me veste. Eu ligo para ela se eu tenho um evento, alguma coisa, ou eu tiro uma foto e falo com essa roupa, essa outra. Imagina que vai fazer isso. Qual sino assim do olhar? Tu faz, vai de qualquer jeito. Não, e dá né? sorte de eu ver sempre as mensagens, bem na hora. Às vezes ela vem nos 48 do segundo tempo e, amiga, o que tu acha esse sapato e essa saia? Não, você está conectada, está ligada. E o exemplo foi o último, inclusive, o congresso. Isso aí. A Bia, a gente pode fazer passeios, assim, inimagináveis, coisas que o Alcindo jamais faria, que é ir em museu. A gente vai caminhar muito longe para chegar em algum lugar. Melhor não falar. Eu tenho uma história muito boa, que é algo que eu jamais poderia fazer com o meu marido. Que foi, a gente alugou um carro elétrico. Indiada. Na metade da viagem, a gente não organizou bem, assim, quanto aquela bateria aguentaria de viagem, e a gente se perdeu no meio da viagem. E quem estava dirigindo? A Angélica. Então, assim, eu não briguei com ela, a gente se respeitou, coisa que não aconteceria com o marido, né? O marido se perde um pouco, a gente já diz, como assim? Com a Angélica, eu achei graça. A gente entrou numa cidadezinha muito pequena e achamos um posto para recarregar o carro. E a gente precisou ficar 5 horas paradas dentro do carro, recarregando o carro, conversando, né? Com fome, com frio, com sede, mas ficamos horas ali achando graça daquele caos. E depois a nossa viagem, que a gente ia seguir para uma outra cidade, para curtir um pôr do sol, para ver uma cidade linda, a gente chegou, era passado da meia-noite. Não vimos absolutamente nada, mas tudo num clima de muita festa e achando tudo muito engraçado, né? Não, essa história é muito legal, porque eu fico pensando, imagina se estivesse em casal, ia estar os dois furiosos ali, muitas vezes, né, dentro do carro. 5 horas dentro do carro, provavelmente. Tentando botar a culpa no outro, saber quem esqueceu de calcular quantas horas duraria uma bateria, né? E foi muito engraçado. Lembra que a gente tinha feito uma reserva no restaurante, não conseguiu, fomos dormir com fome, a gente ainda teve que procurar um lugar para carregar o carro. Foi uma indiada, completa indiada, assim. E a gente dormiu e no outro dia estava tudo bem, segue viagem e continua. Então, tem coisas que realmente a gente precisa fazer com amigos. Envelhecer, não só em comunidade, mas envelhecer numa comunidade e se sentir pertencente, né? Porque as nossas histórias, elas são tão bonitas, né? A gente, nossa, viveu muito tempo juntas. Eu acho que os melhores e os mais difíceis momentos, a gente estava uma do lado da outra e a gente sempre lembra de se ligar quando tá ruim e quando tá bom, né? Quando tem algo muito legal para contar, a gente, temos até um grupo que chama ABC. Agora os maridos vão olhar, não podia falar. Angélica, Cristiane e Bianca, né? E ali a gente compartilha, né? Mas, guria, sabe que o mais legal de tudo isso, desse estudo, é que ele trouxe à tona um jeito científico de mostrar o quanto a emoção nos permite envelhecer bem, com autonomia, porque até a questão de ter ânimo para sair para caminhar, quando a gente fica mais velho, a gente tem quando tem parceiros para fazer. E muitas vezes a gente envelhece ao lado do marido e um dos dois vem a faltar, né? Às vezes a esposa vai antes, o marido vai antes. E quando se tem amigos, comprovadamente a ciência já mostrou que esses lugares onde as pessoas vivem em comunidade, que elas vivem momentos juntas, que elas proporcionam emoções em conjunto, elas vivem com mais autonomia e elas vivem muito mais. Então, tem lugares, por exemplo, no Japão tem uma cidade, na Itália também, Sardenha, Costa Rica, que são 3 regiões que estão nessas zonas azuis. Eles avaliaram alimentação, estilo de vida, exercício, sono, e eles chegaram à conclusão de que, embora todas as regiões tenham algo um pouco em comum nisso, o que tem de muito semelhante é a questão de viver em comunidade. Todos eles têm isso. Eles vão à igreja, eles fazem bailinhos. E o mais legal é que no Brasil tem uma cidade que está prestes a entrar para as zonas azuis, que é Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Legal. Que eles têm muito isso. Então, eles avaliaram, analisaram lá.
eles fazem eventos de final de semana. Então, tudo aquilo que eles fazem de muito legal, eles fazem em comunidade e junto com os amigos. Então, eu trouxe vocês aqui hoje com o objetivo de mostrar, de contar um pouquinho da nossa história e mostrar como é legal envelhecer juntos. A gente tem fotos novinhas, sem botox. Lindas. Maravilhosas. Maravilhosas. Mas a gente continua, né? Eu acho que até melhor, né? Eu acho que ter amigas que percorrem vários momentos da vida juntos, isso tem um significado maior, né? Então, a gente se conheceu na faculdade, numa época de muita leveza. Depois passamos pela fase da maternidade, os desafios profissionais. Então, ter O casamento. compartilhar esses crises do desafios. casamento, que é importante falar, porque até nisso as amigas conseguem trazer a gente de volta para o centro, né? Conhece a tua história, te conhece às vezes melhor que a ti mesmo. Então, essas trocas de longas datas, e não são amizades tão, assim, que tenham vinculados com o trabalho, esteja vinculados Sim, elas a vão uma... seguindo todas as fases, Exato. né? A gente tem isso mesmo. Gurias, e se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está nos assistindo com relação às amigas, o que vocês diriam para essas pessoas? Eu diria que é importantíssimo colocar a amizade na agenda. Assim como a gente diz que outros pontos da nossa vida pessoal que parecem acontecer naturalmente precisam ir para a agenda, a amizade também precisa. Porque cultivar uma amizade não é algo tão natural. A gente precisa se dedicar, precisa se esforçar, precisa procurar as amigas. E isso faz uma diferença gigantesca. Às vezes a vida está meio cinza, porque está faltando uma amiga, está faltando uma conversa em um momento de leveza dentro da rotina. Exatamente. Eu acho que o café terapia, né? Entre amiga não tem. Pode, eu faço a terapia, eu tenho a minha terapeuta, mas nada vai substituir aquela conexão com uma amiga, aquela troca. Até me emociono, né? Porque inclusive na nosso último contato, assim, que foi mais de ficar mais tempo conversando, a gente consegue até se questionar de algumas coisas que tu está com dúvida, tu pensa assim, da tua amiga te fala uma coisa assim, então a terapeuta pode falar? Pode. Ela vai falar alguma coisa, mas ela não vai te conhecer profundamente, ela não vai... Às vezes até eu sempre digo assim, faz uma terapia, aí pede opinião sobre o marido, a terapeuta vai dar a opinião, mas aquela terapeuta não conhece o teu marido, a tua amiga conhece. Então, já consegue te trazer uma leveza, te fazer tu realmente pensar como deve ser. Eu acho que em primeiro lugar, uma amizade e principalmente uma via de mão dupla, né? Porque ela vai e vem, então, os dois lados. E é lindo isso, né? É lindo passar a vida com vocês, gurias. Muito obrigada, amei. E vocês aí de casa, marquem aquele café, marquem o chimarrão. Só marca agora, já. Porque se ficar vamos marcar, não vai acontecer. Então, eu marquei aqui no programa e trouxe elas para tomar chimarrão comigo. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Agora, quer uma estratégia toda voltada para ti de forma personalizada? Escaneie o QR Code aqui na tela e entra para o time do Método Geli Vida Leve.